O dólar começa a semana dando um alívio frente ao real brasileiro, mas não é também exclusivamente ao real, mas também a outras moedas. O dólar vem perdendo hoje valor nessa segunda-feira que estamos gravando. Agora são 7 horas da manhã aqui em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, onde a gente veio passar a semana para fazer e produzir um documentário sobre as eleições. Passaremos aqui em alguns estados, iremos hoje também a Anápolis, amanhã, no dia da eleição em Washington, e conseguimos acesso inclusive à Casa Branca. Passaremos também na Pensilvânia, que é o estado chamado Swing State, o chamado estado pêndulo mais importante, um dos mais importantes na definição das eleições de amanhã aqui nos Estados Unidos, que é extremamente importante, inclusive para a moeda brasileira. O mundo inteiro está olhando essas eleições. E já falei em vários outros vídeos a importância de cada uma das políticas dos dois candidatos. Agora, nós temos basicamente ambos candidatos com políticas que estimulam a inflação. Mas claro, lá no seu íntimo, a Kamala Harris apoia medidas, inclusive as ideias marxistas, ou seja, passa por controle de preços, se assim for necessário, aumento de impostos, enfim, tudo uma preocupação, na minha opinião, com o estilo de liderança de uma economia que simplesmente não funciona. Inclusive aqui que estamos, que é um estado democrata, uma cidade relativamente pobre, passamos ontem por bairros que acabamos nos deparando com aquelas cenas em apartamentos vazios, muitos deles abandonados numa região mais periférica, pessoas com drogas na rua, muito que a gente vê nos vídeos, principalmente de estados governados por democratas, o partido de Kamala Harris. Já na parte de Trump, sim, as políticas também são inflacionárias, mas, no meu entender, ele é muito mais astuto, inteligente, tem uma ideia pró-mercado em que, defendendo as ideias de cortes de impostos, ele não aumentaria exponencialmente os gastos públicos, apesar de assim defender também, porque ele sabe que isso será altamente inflacionário, o que acaba prejudicando o seu próprio governo. E, de novo, ele tem esse conhecimento. Já Kamala Harris, por ser historicamente, e da família também, marxista, defensores do intervencionismo brutal na economia, isso me assusta muito mais. Sem contar o mundo geopolítico complexo que estamos vivendo, que dá a Kamala Harris uma fragilidade muito maior do que ela é frente a líderes ditatoriais importantes. Portanto, claro que eu acredito que uma eventual vitória de Trump colocaria o mundo numa situação muito mais, entre aspas, tranquila do que estamos vendo hoje e colocaria pressão no Brasil justamente por hoje crescermos o Estado autoritário que está e, claro, algum tipo de ação que poderia ser feita. Não sabemos qual e se, mas sem dúvida nenhuma, quando Lula já apoiou a Kamala Harris ao longo dessa semana, o que não gerou nenhum tipo de surpresa, fica claro que ele tem essa preferência, alinhados à esquerda, e a gente precisa começar a mudar essa situação por completo, não apenas no Brasil, mas também na América Latina, que já começou com alguns países, Argentina, um importante ponto, já temos o Uruguai, o Paraguai, com ideias que pregam a liberdade de mercado, mesmo que ainda longe do que é o que eu defendo, um governo como o do Milei, ou as ideias como o do Milei, que isso seja ampliado para vários países, mas que caminhe para cada vez mais governantes que apoiam justamente a descentralização, a liberdade individual, seja de expressão ou de empreendedorismo, com facilidades, desburocratização e diminuição do tamanho do Estado. Mas enfim, vamos voltar aqui e falar então um pouco dessa semana extremamente importante. Aqui traremos alguns pontos ao longo da semana, seja lá no meu Instagram, aqui no meu YouTube, mas sim, produziremos esse documentário que estará disponível para os membros do meu canal do YouTube. Então, por favor, quem puder, compartilhe, se inscreva no canal, seja um membro, a gente fala com eles no grupo do WhatsApp diariamente, passando o que a gente vem vivendo aqui e no dia a dia de volta no Brasil também. Pois bem, essa semana realmente é extremamente importante. Nós temos como ponto crucial as eleições aqui nos Estados Unidos. Nós temos dado de inflação no Brasil, o IPCA, que o dólar fechou na sexta-feira. Fiz um vídeo sobre isso que está disponível desde sábado aqui no meu canal. No segundo pior fechamento da história do real brasileiro, graças às políticas de aumento do endividamento
do governo Lula, que, como já explicamos em vários outros vídeos com dados, fatos, os números, os gráficos, fica muito claro que o endividamento vai continuar crescendo frente ao PIB nesse patamar e isso leva a uma desvalorização da moeda, que é justamente a inflação. E um governo de esquerda, ou de extrema esquerda, como eu costumo chamar, justamente prega mais intervencionismo, porque ele sabe que a popularidade dele começa a cair e essa popularidade em queda acelera muito mais essa queda justamente quando você tem uma alta dos preços. A inflação é um fator extremamente determinante para isso e a continuar gastando como ele gasta, justamente para angariar poder político frente aos seus eleitores, aumenta o endividamento. Aumenta o endividamento, o real desvaloriza, mais inflação. E aí, nessa semana então, a gente tem esse dado do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e temos a decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, a chamada super quarta-feira. É bem provável que o Brasil tenha que subir a taxa de juros através do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e que os Estados Unidos continuem a reduzir a taxa de juros. Apesar de termos sinais que aqui nos Estados Unidos a inflação continua persistente, no meu entender, e no próprio mercado, eles deverão cortar em 0,25 pontos percentuais essa taxa de juros e o Brasil subir. A questão é, será que o Banco Central brasileiro subirá 0,25 ou subirá meio ponto percentual? Se o Banco Central brasileiro subir meio ponto percentual e aqui baixar 0,25, a diferença entre a taxa de juros entre os dois países cresce. Com o aumento da diferença entre ambas as taxas, tende a entrar mais dólares no Brasil, porque você tomaria dinheiro mais barato aqui nos Estados Unidos para levar para um país com juros mais altos e aí sim você ganhar essa diferença na taxa de juros, simplesmente capital especulativo e não capital produtivo. Mas uma entrada de dólar no curto prazo leva a um aumento da oferta de dólar e, portanto, a sua devida desvalorização e consequente valorização do real. Mas mesmo assim, a gente vê o real tendo a pior performance no mundo na semana passada e uma das piores do ano frente ao dólar. Por quê? Por políticas domésticas de aumento de gasto e endividamento e são justamente populistas, que quem acaba pagando é sempre o mais pobre. Então é importante entender essa complexidade na relação entre as taxas de juros para entendermos a super quarta-feira e por que ela é importante e falaremos daqui no dia que chegar. Mas nesse final de semana teve um outro ponto extremamente relevante. O Lula, por fim, sentiu a pressão. E quando ele sente a pressão, significa que ele tem medo de perder a popularidade dele, que já está em queda. Isso acontece pela desvalorização do real, como eu acabei de explicar. Haddad teria uma viagem para a Europa essa semana, foi cancelada no final de semana. No domingo a gente já noticiou isso. E foi justamente cancelada a mando do Lula. Ele sentiu e que precisa fazer alguma coisa drástica. Só que ele é contra. E o que seria o drástico? Cortar gastos públicos. Ao cortar gastos públicos para dar a sinalização que você está preocupado com o endividamento, você mostraria ao mercado um começo de perspectiva mais positiva nas contas públicas. Ocorre que ao olharmos o histórico de Lula a vida inteira, ele é gastador. Ah, Bruno, mas lá nos primeiros anos do primeiro governo dele, ele produziu superávit. Era um mundo diferente, commodities com preço em alta, a China comprava tudo porque estava transformando, construindo todo um país com infraestrutura, com rodovias, com portos. Agora a China, ao transformar a sua economia em economia de consumo, está tendo sérios problemas. E apesar de ser o principal parceiro comercial brasileiro, já não é mais naquela quantidade de demanda de todas as commodities que ela fazia lá no começo do século. E o preço das commodities não está mais naquele boom que estava naquela época. Portanto, esse é um desafio imenso. E naquela época ele produziu superávit, já no Lula 2 esse superávit começou a cair até que chegou na catastrófica situação com a Dilma, com aquela nova matriz econômica dela e com o Guido Mantega, a bomba explodiu, mas começou já lá no Lula 2, ou seja, ele é gastador por natureza, porque ele é a forma como ele acredita que o Estado deve ser grande, indultor, intervencionista, com subsídios, até que chega essa bomba de agora e o que ele precisa fazer? Anunciar eventuais medidas de corte de gastos. O mercado já sabe que precisa, está cobrando via taxa de juros negociadas livremente no mercado e via moeda brasileira completamente deteriorada. Isso traz mais inflação. Só que o Lula não quer fazer isso. Eis que o arcabouço, que já tem todas as suas fragilidades, como já mostramos em vários outros vídeos, afinal de contas ele permite que o governo gaste acima da inflação
até 2,5% acima da inflação, mantendo os gastos sempre em crescimento. Mesmo assim, eles alteraram a regra do arcabouço no meio do jogo, mostrando que nem eles acreditam que o arcabouço ficaria de pé, como matematicamente não ficou, e eles tiveram que alterar. E agora, mais uma vez, estão tendo que enfrentar esse tipo de coisa. Ou seja, o que deve ser anunciado essa semana via PEC, que eu expliquei como funciona num vídeo na semana passada, em que ela pode demorar bastante tempo e o mercado não dá esse tempo. E vamos fazer um parênteses aqui, o mercado não são pessoas encapuzadas, vestidas de preto que não gostam do PT e querem assustar o mercado. São milhões de pessoas precificando o risco de um ativo e hoje esse risco se chama Brasil, endividamento público, portanto, os investidores, milhões de pessoas, optam por comprar dólar, como por exemplo, eu falo para os meus clientes há muito tempo. Aliás, o link está aqui no descritivo, quem puder, entre em contato para falarmos sobre proteção, carteira de investimentos, que eu mesmo respondo. E a gente vem fazendo essa migração, essa compra de dólar já há muito tempo, não é de hoje. Afinal de contas, Brasil é Brasil. E o real já perdeu mais de 90% do seu poder de compra desde 1º de julho de 1994, primeiro dia de circulação. Agora vem acelerando esse processo e a continuar nesses níveis de despesas, a coisa continua mais ainda. E o que deve ser anunciado, o que está sendo ventilado para ser anunciado, é que o governo poderia limitar todas as outras despesas até um teto de 2,5% acima da inflação, encaixando todas as outras despesas do governo nessa mesma regra do arcabouço. Só que o arcabouço é frágil por isso, porque o crescimento dos gastos já vem acima da inflação. Isso poderia dar uma economia de até 50 bilhões de reais, o que, se não alterarmos também a regra do salário mínimo, também amplamente explicadas em vários outros vídeos meus aqui do canal, no médio prazo não vai mudar absolutamente nada. E o mercado já vai precificar isso. Portanto, por mais que hoje estejamos vendo aqui o real se valorizando, pode ser uma correção mais pontual, como aconteceu quando a Moody's melhorou o grau de investimento do Brasil, sabe-se lá como, ninguém sabe, pareceu muito mais uma decisão política. No dia seguinte o real se valorizou e logo depois já perdeu todo o valor que tinha recuperado na segunda-feira e continuou a se desvalorizar. Portanto, coisas pontuais como essa pode acontecer, afinal de contas vemos hoje o dólar ganhando valor frente a várias outras moedas no mundo. Mas o Lula já se mostrou contra encaixar essa correção das despesas até um teto de 2,5% acima da inflação. Ele já se mostrou contra fazer isso com, por exemplo, os gastos da Previdência, com os gastos do BPC, benefício de prestação continuada, um benefício dado a idosos e pessoas com deficiência, sem entrar no juízo de valor aqui da especificidade de cada uma das pessoas. Mas o endividamento público leva inevitavelmente à desvalorização da moeda. O Brasil já tem um endividamento frente ao PIB muito acima do que a média dos países emergentes. Na métrica do FMI, estamos por volta de 86% do PIB. Na métrica do próprio governo brasileiro, estamos na casa dos 78%, quando a média dos países emergentes é pouco abaixo de 65%. Isso significa que o endividamento sobe e naturalmente o risco o país sobe. Você quer que eu empreste dinheiro para o governo? Emprestamos, comprando Tesouro Direto, título público. Mas exigimos uma taxa de juros maior a um prazo mais curto de vencimento, colocando inclusive mais pressão na dívida brasileira ainda. Ou seja, essa dinâmica toda que estamos vendo é essa discussão central. O que será aprovado para esse corte de gastos? O Lula é contra. Em sua essência, ele é contra. Pessoas à sua volta estão falando, é urgente cortar. Mesmo pessoas à esquerda, mesmo pessoas do PT, que para ser do PT, a gente já sabe um pouco do que se trata. Mas, mesmo assim, eles estão defendendo esse corte de gastos porque sabe que a desvalorização da moeda, a inflação, é extremamente complicada para o governo. Mas o Lula também sabe que se ele começar a cortar os benefícios, obviamente, nada mais segura a confiança ou a frágil confiança que ainda há nesse governo corrupto por natureza. Portanto, temos aqui nessa semana, a começar da eleição americana, que cobriremos tudo, de novo, quem puder, por favor, compartilhe, nos acompanhe por aqui, seja membro do canal. Temos também o dado que vai mostrar que a inflação no Brasil já está subindo, como mostramos também através do IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, que também expliquei num vídeo na semana passada. Temos as decisões de política monetária dos Estados Unidos, que provavelmente cortarão a taxa de juros, e no Brasil, que provavelmente subirá a taxa de juros. Isso pode favorecer ao real, mas
como a situação doméstica está complicada, mesmo essa decisão que poderia favorecer ao real pode acabar não adiantando absolutamente nada e a moeda brasileira continuar perdendo valor. Então a tônica central aqui no Brasil é sim o que será e se será anunciado pelo governo um eventual corte de gastos. Na minha opinião, de 30 a 50 bi, que é o que está sendo ventilado, não vai adiantar. Pode adiantar no curtíssimo prazo. Em 2025, em 2026, o gasto continuará crescendo, o endividamento continuará crescendo. A confiança nesse governo, por parte de muitos, já caiu drasticamente. E essa queda coloca mais ainda ele numa sinuca de bico para ter que cortar os gastos verdadeiramente. Temos que implementar reformas no Brasil estruturais, reformas que cortam o tamanho do Estado. Não adianta simplesmente ser pontual e tirar um gasto aqui, como de repente alguém que está apertado, endividado no cartão de crédito, então não vou mais tomar uma água na rua. O problema não é isso, o problema é o gasto estrutural que não para de crescer acima da inflação, com as despesas que são vinculadas à receita, como de saúde e educação, que também terá que mexer. Portanto, são pontos extremamente sensíveis e delicados para a população. E é justamente aí que precisa ser mexido. Caso contrário, continuaremos sempre. Melhora o dólar numa segunda-feira, depois piora tudo de novo. E olhando no macro, no cenário longo prazo, somos esse país medíocre, no sentido de mediano. Pois bem, estaremos aqui, vamos junto com a gente para entender, que falaremos com as pessoas, entenderemos o cenário, como está essa disputa extremamente acirrada entre Trump e Kamala e, claro, os pontos mais importantes no Brasil. Afinal de contas, estamos acelerando a situação do nosso abismo fiscal. E todo esse contexto é extremamente delicado e importante, que é o que eu quero mostrar para vocês em loco, não apenas com uma opinião de fora. Seguimos e uma ótima semana.